Uma boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, 26 de julho de 2021, estou dando início a mais um vídeo em benefício da minha nação, do Brasil, de todo o povo brasileiro. Amém, Senhor Pai, Santo Espírito. Amém, Senhor Jesus. O tema desse vídeo, a mensagem desse vídeo, ou seja, eu, José Thierry de Almeida, eu vou falar tudo neste vídeo. O que um presidente da República do Brasil precisa ouvir, o que os ministros deste país do Brasil precisam ouvir, ou seja, os ministros do STF, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal e etc. O que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário desse país precisam ouvir. E já passou da hora de alguém meter a cara na frente de uma câmera e falar tudo o que eles precisam ouvir. O que os políticos precisam ouvir, o que os caciques, os coronéis da política desse país precisam ouvir. E já passou da hora de alguém meter a cara na frente de uma câmara e falar tudo o que eles precisam ouvir para o bem da nação, do país, do Brasil, de todo o povo brasileiro. Amém, Senhor Pai, Santo Espírito. Amém, Senhor Jesus. Deputado Marlon Figueiredo, você, deputado, e o senhor vice-presidente, senhor general Mourão, é o únicos que eu, José Thierry de Almeida, vejo que fala com tanta veemência e insistência que é necessário uma reforma política geral nesse país, no Brasil, agora já. Ou seja, o general Mourão deixou bem claro sobre isso, sobre a reforma política do Brasil. Quando o general Mourão dá uma entrevista ao jornalista Cabrini, do SBT, que foi até o Palácio da Alvorada, no seu gabinete, a sua casa, e o Cabrini fez uma entrevista com o general Mourão. Isso está num vídeo, gravado num vídeo, divulgado a toda a nação, a todo mundo. E o general Mourão, e quando o Cabrini pergunta para o general Mourão como é que fica, quando vai acontecer a reforma política geral no Brasil, o que o general Mourão responde? O vice, seu general Mourão, respondeu: a reforma política no Brasil tem que acontecer. Uma hora vai ter que acontecer. Não vai dar mais para empurrar mais. Com a barriga, não vai dar para empurrar mais. Não vai dar para adiar mais. Uma hora, a reforma política geral do Brasil vai ter que acontecer. Foi isto que o general Mourão deixou bem claro ao repórter Cabrini, nesta gravação. Está num vídeo, está nas redes sociais. Parabéns ao general Mourão por essa colocação, mas não basta, senhor general, fazer só a colocação
para divulgar ao público. É necessário, senhor general, que realmente essa reforma política aconteça antes de terminar o governo do Bolsonaro e do senhor general Mourão. É necessário que essa reforma acontecesse para o bem da nação, claro, do povo brasileiro e da própria Forças Armadas. Porque essa reforma política ela não é importante só para o Brasil, para o povo brasileiro, é importante também para as Forças Armadas brasileiras. Concordo com você, amigo deputado, e com o vice-senhor general Mourão, em gêneros e palavras, que é necessário uma reforma política geral neste país, no Brasil. Agora já, para acabar de uma vez por todas com esse sistema político de políticos vagabundos, corruptos, ladrões, pilantras, canalhas, penduricários, vadios, verdadeiros malas sem alças, que está implantado, que já se arrasta e já dura por muito tempo nesse país, no Brasil. Sistema político este que explora e rouba a nação, o Brasil e todo o povo brasileiro, já por muito tempo neste país, no Brasil. Sistema político este que, para roubar e explorar a nação, o Brasil e todo o povo brasileiro, usurpa, eu disse usurpa, rouba, explora os direitos políticos de milhões de cidadãos brasileiros, já por muito tempo neste país, no Brasil. Eu vou falar agora da decisão do cidadão que recorreu ao STF, um cidadão lá de Brasília, se não me falha a memória, recorreu ao STF, Supremo Tribunal Federal, para registrar a sua candidatura avulsa, independente e etc. E vou falar também da liminar que os deputados e senadores fizeram em 2017, na Câmara e no Senado, quando, para refrescar a memória desses vagabundos, desses canalhas, desses políticos do Brasil, desses 503 deputados que estão lá na Câmara agora, dos 81 senadores que estão no Senado agora, dos 503 vagabundos deputados que acabaram de sair, que passaram o poder para os que entraram agora, para os senadores vagabundos que saíram, só para refrescar a memória de vocês. Eu vou fazer essa lembrança agora. É o seguinte, ó. O cidadão fez um pedido ao Supremo, ao STF, aos canalhas, aos vagabundos, aos corruptos dos ministros do STF, para que ele pudesse sair candidato avulso, independente, nas eleições de 2018. O que o STF fez? O STF indeferiu o pedido desse cidadão. Agora, em 2017, rolou tudo isso na política desse país do Brasil. E o que os senadores e deputados fizeram? Uma liminar. Se reuniram na calada da noite, antes do STF decidir se ia aprovar ou não a candidatura do cidadão, o pedido do cidadão para sair candidato avulso. Os deputados e senadores se reuniram na calada da noite e fizeram uma liminar. Os jornalistas do Pingo nos Is, Ana Paula Machado, etc. Todos os outros são inteligentes,
pode me ajudar nessa, a recordar isso para a população. Isso rolou em 2017. O que os deputados e senadores fizeram? Uma liminar, proibindo o cidadão brasileiro de sair candidato avulso. Fizeram uma liminar fazendo isto. E praticamente todos assinaram numa puta de uma covardia, uma liminar criminosa, roubando, usurpando, excluindo milhões de cidadãos brasileiros da política desse país. Esses canalhas, esses vagabundos, deputados, senadores que saíram em 2018 da política, fizeram isso para deixar o poder para os outros, cuja liminar veio a favorecer agora quem? Bolsonaro e os demais candidatos que saíram candidatos à presidência da República, porque não tinha muita concorrência para eles. Bolsonaro também se beneficiou disso, dessa liminar. Eu não sei se Bolsonaro assinou ou não, mas se ele não assinou, se Bolsonaro não assinou isso, essa liminar, ele também foi cúmplice. Bolsonaro também foi cúmplice. Foi parça dos vagabundos que fizeram essa liminar criminosa, excluindo os direitos políticos do cidadão brasileiro, de milhões de cidadãos brasileiros. Conclusão, Bolsonaro também é um vagabundo e um canalha. Participou disso. Se não assinou, aceitou, aprovou, calou, é um covarde, é um vagabundo como todos os outros. Todos os políticos que estavam lá são canalha. Excluíram o direito político de milhões de cidadãos brasileiros numa puta de uma covardia. Isso é pilantragem, isso é antidemocrático. Já passou da hora de mudar isso. Bolsonaro, você disse, presidente Bolsonaro, na live de quinta-feira, agora, passada, nos Pingos nos Is, na Rádio Jovem Pan, que o cidadão que não estiver contente com o seu governo, Bolsonaro, que se candidate a presidente do país, que concorra às eleições de 2022, Bolsonaro. Sabe o que é isso que você está fazendo, Bolsonaro? É uma puta de uma covardia, Bolsonaro. Você, Bolsonaro, está humilhando 210 milhões de cidadãos brasileiros, Bolsonaro. Quando você fala isso, você sabe, Bolsonaro, você participou dessa sacanagem, Bolsonaro, dessa liminar covarde, criminosa, excluindo milhões de cidadãos brasileiros da política, Bolsonaro. Se toca, Bolsonaro, se toca! Bata na boca, Bolsonaro, quando você falar isso, porque vocês excluíram os direitos de milhões de cidadãos brasileiros com essa liminar criminosa, sacana, que você também participou, Bolsonaro. Você estava lá. Se você não assinou, você participou, apoiou, aprovou, calou diante dessa decisão dos outros. Mas eu acredito que você também assinou, Bolsonaro. Bata na boca, Bolsonaro, quando você falar isso. Ah, não gostou do meu governo? Se candidatar como, Bolsonaro? Se você, 503 deputados que saíram da Câmara no mandato passado, fizeram essa sacanagem, essa liminar criminosa, antidemocrática, se toca, Bolsonaro. Bata na boca antes de falar merda diante de uma emissora de rádio, numa live na Jovem Pan, Bolsonaro. Bata na boca antes de falar merda, presidente. Se toca, Bolsonaro. Com o governo, com o verdadeiro conluio, ou seja, os deputados e senadores fizeram isso que estou dizendo, essa liminar criminosa, com o verdadeiro conluio entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ou seja,
com benefícios absurdos entre os poderes, favores de um poder com outro poder, protegendo as maracutaias e as improbidades administrativas do outro poder o tempo todo. Fundão eleitoral absurdo, 5,7 bilhões de reais em plena pandemia do coronavírus, com uma grande parte da sociedade brasileira desempregada e passando por necessidades para alimentarem as suas famílias, para gastarem a gosto e à vontade, para reeleger, dar continuidade de um sistema político de políticos vagabundos, corruptos, ladrões, piratas e canalhas, penduricalismo, impunidade dos políticos o tempo todo, reeleger e manter no poder políticos ladrões o tempo todo, regalias, mordomias, benefícios absurdos, vadiagem dos políticos, dos integrantes dos três poderes do Brasil, dos integrantes dos três poderes o tempo todo, exploração da nação, do Brasil, da sociedade brasileira o tempo todo, altos e absurdos salários e absurdas aposentadorias dos políticos, dos integrantes dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, com a anuência, eu disse com a anuência e a concordância do STF, Supremo Tribunal Federal, e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E, lamentavelmente, pelo que parece, e já está demonstrado, não é um governo federal, Bolsonaro na vida, que também não é um cotó, tem rabo, e que está mais preocupado com o futuro da sua família, com o dele próprio, com as regalias, mordomias, altos e absurdos salários e altas e absurdas aposentadorias dele próprio e de seus filhos. Ter esse sistema político de políticos filhos das putas, filhos das trevas, diabos, vagabundos, corruptos, ladrões, canalhas e piratas, garante, no final de seus mandatos políticos, após não fazerem merda nenhuma em benefício da nação, do país, do Brasil e do povo brasileiro, a não ser de explorarem, roubarem a nação, o Brasil e todo o povo brasileiro, já por muito tempo neste país, no Brasil. E governo este, que já está quase no final de seu mandato, que vai fazer, eu disse que vai fazer esta reforma política geral, tão necessária neste país, no Brasil, agora já. Um governo fraco, eu disse um governo fraco, frouxo, eu disse frouxo, fantoche, boitaco e covarde. Boitaco, que eu digo, é boitaca. É um passarinho que fala o tempo todo no galho das árvores, nas florestas. De vez em quando aparece aqui na minha praça, na praça aqui do Vale, aqui, em frente à minha casa. Ele grita igual um cão. O tempo todo. É isso que eu chamo de boitaco, esse governo Bolsonaro. Falar da pandemia do coronavírus, lockdown, confinamento. Falar da decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que tirou o poder do Bolsonaro de tomar decisões sobre o coronavírus em todo o Brasil, etc. E falar sobre os 550 mil mortos pelo coronavírus em todo o Brasil. Bolsonaro, presidente Bolsonaro, é o seguinte, ó, só para refrescar sua memória, eu vou fazer essas observações agora, Bolsonaro,
para ajudar, Bolsonaro, para ajudar você a raciocinar pelo menos um pouquinho. Por que eu falei isso? Um governo fraco, frouxo, fantoche, boitaco e covarde. Só para refrescar sua memória. Bolsonaro, é o seguinte, ó. Quando o STF, Supremo Tribunal Federal, tirou todo o seu poder, Bolsonaro, eu disse, tirou todo o seu poder de governar sobre a pandemia do coronavírus. E o que você fez, Bolsonaro? Você fez assim, ó. Se curvou para os ministros do STF, Bolsonaro. Se curvou. Sabe o que é isso que você fez, Bolsonaro? Ó, você deu um tapa na cara de 57 milhões de eleitores quando você fez isso. 57 milhões de eleitores que votou em você, Bolsonaro. Você traiu a confiança de 57 milhões de eleitores fazendo isso. Ó, se curvando para os ministros do STF. Não justifica, Bolsonaro. Você fala o tempo todo, igual um boitaco. Os ministros tirou meu poder de governar sobre a pandemia. Tudo o que está acontecendo no país, pelo coronavírus, é problema dos governadores, dos prefeitos, que o STF passou poder para ele. Bolsonaro, se liga, se toca, presidente. Ou você é um presidente federal, ou você governa esse país, o Brasil. Toma atitude, Bolsonaro, que já deveria ter feito isso. Está um pouco tarde para fazer isso agora, Bolsonaro. Ou você já deveria ter renunciado, Bolsonaro, e passado o cargo para o vice-general Mourão. E outra coisa, 550 mil mortos, Bolsonaro, pelo coronavírus. Lockdown aconteceram, até então estava acontecendo em todos os estados, praticamente, municípios. Sabe o que significa lockdown, Bolsonaro? É tirar o direito do cidadão brasileiro de ir e vir. É tirar o emprego, o trabalho do cidadão brasileiro, numa puta de uma covardia, Bolsonaro. Os governadores e os prefeitos, Bolsonaro, fecharam milhares de empresas nesse país do Brasil, Bolsonaro, numa puta de uma covardia, Bolsonaro. Tiraram o emprego, o trabalho de milhões de cidadãos brasileiros, Bolsonaro, de 14 milhões de cidadãos brasileiros, Bolsonaro. E o que você fez, Bolsonaro? Nada! Calor! Se curvou para os ministros, Bolsonaro. O que significa isso, Bolsonaro? 550 mil mortos nesse país, no Brasil, pelo coronavírus. Você, Bolsonaro, presidente Bolsonaro, todos os governadores, todos os prefeitos, e esses canalhas, esses vagabundos, esses corruptos, esses ministros do STF, do Suprema Corte desse país, Bolsonaro, são todos assassinos, são homicidas e covardes, deveriam irem todos para a prisão, que é o lugar de vocês. São covardes, assassinos, homicidas. Vocês todos, Bolsonaro, são homicidas. Porque agiram numa puta de uma covardia. Os outros, porque decretaram lockdowns absurdos. O lockdown homicida. Quantos cidadãos não se mataram, não tiraram a vida, Bolsonaro, por causa desses lockdowns absurdos que foram decretados nesse país do Brasil? Quantos não tiraram a vida, Bolsonaro? E a pandemia agravou sim, por causa dos lockdowns, que deixaram o cidadão mais desesperado, mais vulneráveis ao coronavírus. Isso que fizeram, Bolsonaro, que o STF fez, que os governadores e prefeitos fizeram em todo o Brasil, Bolsonaro. É um crime! É um verdadeiro crime contra a sociedade brasileira. É um homicídio contra a sociedade brasileira, Bolsonaro. E o que você fez, presidente Bolsonaro? Nada! Ou seja, eu, José Dias de Almeida, 57 milhões de cidadãos brasileiros, votamos no fantoche, no fraco, no governo frouxo, no verdadeiro baitaco, covarde, e colocamos esse governo dentro do Palácio da Alvorada, um verdadeiro fantoche.
Se toca, Bolsonaro. Já passou da hora de você assumir. Assumir que você é um incapaz, que você não tem capacidade para governar esse Brasil. E que já se tivesse um pouquinho de vergonha na cara, já teria renunciado. Que no primeiro toque, governo este, que no primeiro toque de dificuldades para governar, correu para apertar as mãos dos políticos do Central e fazer um pacto, aliança, acordo, etc., com esses políticos vagabundos e canalha, que explora e rouba a nação, o Brasil e todo o povo brasileiro, já por muito tempo neste país do Brasil. E também no primeiro apito, toque e chamado do ministro-presidente Luiz Fux, do STF, Supremo Tribunal Federal, no dia 12/6 de 2021, no jornal, eu vi isso no Jornal da Record, à noite, Bolsonaro correu para apertar a mão do ministro Luiz Fux, presidente do STF, e fazer um pacto, aliança, conluio, acordo, propósito, etc., com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que lamentavelmente eu, José Thierry de Almeida, e todos os ouvintes do Jornal da Record da televisão, vimos isto. Ou seja, Bolsonaro afirmou que durante o seu governo, Bolsonaro, os 5 pontos ativos da Constituição Federal do Brasil, que garante a politicagem demagógicas, hipócritas, a candidatura avulsa de políticos ladrões, o enriquecimento ilícito dos políticos e dos integrantes dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, corrupções, impunidade dos políticos, regalias, mordomias, vadiagem, penduricalismo, verdadeiros malas sem alça, altos e absurdos salários, altas e absurdas aposentadorias, exploração da nação, do Brasil e de todo o povo brasileiro, etc. Por este sistema político de políticos, filhos das putas, filhos das trevas, diabo, vagabundos, vadios, corruptos, ladrões, pilantras, canalhas, e pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, eu vou fazer agora uma advertência aos senhores comandantes e generais das 3 Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha e Aeronáutica. E vou falar sobre uma nova Constituição Federal nesse país do Brasil agora. Senhores generais, senhores comandantes das 3 Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu tenho muito orgulho das Forças Armadas do meu país, da minha nação, do Brasil. Das 3 forças. Eu, José Thierry de Almeida, eu tenho muito orgulho dessas 3 forças do meu país. E dos outros também, que garantem a segurança das outras nações. Senhores presidentes, senhores generais, senhores comandantes das 3 Forças Armadas Brasileiras, por amor de Deus, eu disse por amor de Deus, eu sei, talvez, tem muitos de vocês que acreditam em Deus, os que não acreditam em Deus, respeito também, é claro, mas por amor a Deus, por amor de Deus, por amor à nação, à pátria, ao Brasil, e por amor a todo o povo brasileiro que trabalha e paga o salário de vocês, militares de todo o Brasil. Esta é a Constituição Federal que os senhores militares
das 3 Forças Armadas, colocaram a mão em cima e juraram respeitar, conservar, obedecer esta Constituição Federal com a própria vida, se necessário for. Pelo amor de Deus, senhores comandantes, senhores generais das Forças Armadas Brasileiras, esta é a Constituição Federal do Brasil que eu acabei de citar agora. Os 5 artigos da Constituição Federal, que se referiu Bolsonaro ao ministro Luiz Fux, que disse Bolsonaro a todo o Brasil, a todo o mundo. Esses 5 artigos da Constituição brasileira será garantido no governo dele. Qual os 5 artigos? Esse penduricalismo, essa vadiagem, essa covardia dos políticos, roubando e explorando a nação o tempo todo. Essa exploração dos 3 poderes em cima da sociedade brasileira o tempo todo. É isso que significa os 5 artigos da Constituição Federal. Senhores comandantes, senhores generais, pelo amor de Deus, por amor ao povo, à pátria, à nação, ao Brasil, ouça, ouça os anseios, os desejos da nação, do Brasil, da maioria de toda a sociedade brasileira. Senhores comandantes, senhores generais, já passou da hora de chamar o povo, chamar a sociedade brasileira que paga o imposto nesse país, que paga o salário de vocês, militares, com muito orgulho, e fazer uma nova Constituição Federal nesse país, no Brasil, agora já, antes de acabar esse governo, que chamam de Bolsonaro, governo Bolsonaro. De governo Bolsonaro tem muito pouco, ou não tem nada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos eleitores brasileiros que votou em Bolsonaro, que diz Bolsonaro que votou em Bolsonaro, não votou em Bolsonaro. Votaram nas Forças Armadas Brasileiras. Votaram no General Mourão. E digo mais, se Bolsonaro tivesse escolhido um político qualquer, picareta, do meio dos políticos para sair vice dele, Bolsonaro jamais chegaria à presidência desse país. Bolsonaro jamais viraria presidente desse país, jamais. Portanto, senhores generais, senhores comandantes das Forças Armadas Brasileiras, 57 mil eleitores votaram, a maioria, nas Forças Armadas.